a ascensão da besta e do falso profeta, popularmente conhecido como anticristo. Você tem que ficar atento às profecias bíblicas, porque os fatos acontecem diante dos nossos olhos e muitos estão desapercebidos. Então hoje eu quero estudar juntamente com você aqui sobre os 10 reis de Apocalipse 17, a besta e o falso profeta, conhecido popularmente como anticristo. É o termo genérico que é usado. 1 João, no capítulo 2, no verso 22, diz assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Ou seja, a Bíblia aqui está falando que todos aqueles que negam o Filho, esse é anticristo, que é contra Cristo, o que se opõe a Cristo. E no 2 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 3 e 4, diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou que é objeto de adoração, chegando até se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4, fala que o anticristo, esse personagem que é conhecido popularmente por este nome, que é um nome genérico, porque na verdade você tem que se ater a isso. São 2 os personagens: a besta homem, que o seu nome é 666, que é o 8º rei, que é do 7, que é também a besta. Este é um personagem. E existe o outro personagem que surge também. Nós vamos ver aqui nesse estudo como vai ser o surgimento dos 2, que é o falso profeta. O falso profeta é aquele que é o Satanás encarnado, aquele que se levanta fazendo milagres no fim dos tempos. A Bíblia fala que ele faz fogo descer dos céus à vista dos homens. Então, claramente, nós podemos observar que este homem vai ser muito influente no mundo, vai ser um milagreiro que vai chamar a atenção do mundo, que ele vai curar as pessoas, vai atrair a humanidade para si. E este vai se assentar no santuário proclamando-se que ele mesmo é Deus. Nós vamos ver mais versos aqui agora, dentro da palavra de Deus, porque eu gosto da palavra de Deus, estudar dentro da Bíblia. Então, o nome anticristo é um termo genérico que vem desde o tempo já dos apóstolos, que eles se referiam àqueles que eram contra Cristo, aqueles que se opõem a Cristo. E aqui também, 1 João, no capítulo 4, no verso 3, diz assim: mas todo espírito que não confessa que Jesus Cristo não procede de Deus, esse é o espírito do anticristo. Olha aí o espírito do anticristo. Desde a época de João, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e que agora já está no mundo. Ou seja, desde aquela época já existiam os anticristos. Eles já estão agindo há mais de 2000 anos. Mas existe um que vai enganar o mundo inteiro, chamado falso profeta, que vai fazer um acordo também com a besta, que
que o seu nome é 666, que é o 8º rei, que é do 7, Apocalipse 17, verso 10, 11, e também Apocalipse 13, capítulo 13, verso 18. Então, fica claro. A Bíblia também fala em 2 Tessalonicenses agora, capítulo 2, verso 8 ao 10. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás. Está vendo aí? Ele vem segundo a ação de Satanás, com todo o poder e com sinais e com maravilhas enganadoras. Olha aí o milagreiro. Quem gosta de milagre vai ser facilmente enganado. Quem é movido pelos milagreiros do mundo, gosta de milagre, crente milagreiro, vai ser falsamente enganado pelo falso profeta e pelo besta 666. Então, aqui fica claro que ele vai agir com maravilhas enganadoras e ele fará uso de todas as formas de engano, todas, não são algumas não, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitam o amor à verdade que os poderia salvar. Então fica claro dentro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8 em diante, que a ação de Satanás vem no fim dos tempos como se fosse ele personificado, da forma que Jesus veio, enganando todo mundo. 1 João agora no capítulo 2, no verso 18 e 19, fala assim: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. E saindo do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído, um deles era dos nossos. Então aqui em 1 Pedro já está falando aqui que os anticristos são também pessoas que já conheceram a verdade, que já agiam desde a época de Jesus. Hoje nós vemos a doutrina do homem, a doutrina do demônio agindo em muitos lugares. E muitas pessoas têm dado ouvido a essas doutrinas. Doutrinas que desprezam Cristo, que quem despreza Cristo é o anticristo. Despreza a vinda de Cristo, falam que Jesus já até voltou. E muitos desprezam a figura de Cristo como aquele que nos lava de todo o pecado, que nos ensinou a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E que se ele ensinou, ele também vai fazer em nosso favor. Então, observando dentro do texto da Bíblia, fica claro que o maligno vem personificado, ele vem agindo de forma para enganar toda a humanidade. E esses dois personagens, que é a besta e também o falso profeta, os dois agem juntos. O nome popular genérico conhecido é anticristo. Mas vamos ficar com o que biblicamente fala: besta e falso profeta. E falando um pouco aqui da besta, no capítulo 13, no verso de número 5 a 8, diz assim: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade por agir durante 42 meses.
Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar os céus. E foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua, nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. A saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Especificamente, a Bíblia está falando aqui de um momento da ação da besta, que vai proferir palavras arrogantes contra o próprio Criador. Então, o contexto bíblico histórico fala dos dois chifres da besta que surge da terra, que uma está diante da outra. Mas vamos nos ater agora a alguns versos que falam dos 10 chifres, porque os 10 chifres citam que a besta surge com os 10 chifres. Apocalipse 17, agora no verso de número 12, pega a sua Bíblia e abra, diz assim: e os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Se você analisar o verso, você vai ver a composição, no fim dos tempos, de uma aliança de 10 reis. E desta aliança, eles vão ter uma ideia de fazer um acordo com a besta. Ou seja, aqui é o surgimento da besta, que surge através da aliança com os 10 reis, juntamente com a besta, durante 1 hora. 1 hora é um tempo profético. Não sabemos se é um ano, se é um dia, se é um mês, ou se é 1 hora. Você tem que ater ao verso, porque nós não temos referências bíblicas para explicar com exatidão o que seria essa 1 hora. Mas eu quero me apegar aqui que a besta, ela surge juntamente com os 10 reis. Esses 10 reis estão em formação, não receberam poder como reis, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então observe que a ascensão acontece quando os 10 reis fazem uma aliança com a besta. E essa aliança possivelmente vai ser feita nos próximos dias, nos próximos anos, eu digo aí. Eu tenho a minha linha de estudo independente, no qual eu trago aqui para vocês a OCX, Organização para a Cooperação de Xangai, onde Rússia, China, Índia, Irã, Tajiquistão, Uzbequistão, alguns países ali do Oriente Médio, inclusive o Irã, que é a antiga Pérsia, a besta do tempo de Daniel, está nesta aliança, se tornou o 9º membro, agora 4 de julho de 2023. E possivelmente no ano que vem a Bielorrússia vai entrar nesta aliança e ali vai ter 10 países, que é chamado os países ali do Oriente, né? O Oriente, que travam uma grande guerra ideológica, política, geopolítica, nós sabemos aí, até bélica mesmo, esses países aí, contra os países do Ocidente. E quando nós olhamos a profecia de Daniel, nós vemos que Roma dominou tudo, as 2 pernas de ferro, e Roma acabou com o tempo sendo minada, se transformou Roma papal em Roma imperial em Roma papal, e Roma papal depois, lá em 1054, a igreja se divide entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente.
os dois impérios, lado direito e lado esquerdo, duas pernas, dois pés. Então nós vemos aí o mundo dividido entre nação contra nação, reino contra reino, duas ideologias, no qual nós observamos que os 10 chifres, que são 10 reis, em um certo momento, eles também se voltam contra a mulher prostituta e põe essa mulher prostituta desolada e nua, destrói ela. Essa mulher está sentada sobre as 7 cabeças, que hoje possivelmente é uma hipótese, é uma tese, pode ser o G7, as 7 cabeças, no qual o Vaticano, uma mulher prostituta, a religião tem muita influência no Ocidente, de forma muito forte nesses países. Mas vamos ater aqui ao verso que fala que esses 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Então a ascensão da besta acontece quando os 10 reis chegam no poder. É uma aliança que eles fazem com a besta. Eu já tenho o nome da besta, eu tenho um apontado para vocês aqui já. Nós chegamos ao cálculo do 666 e ao 8º rei, que é um dos 7. No meu canal já tenho aí vídeos explicando, bem fundamentado dentro da palavra. Apocalipse 13, 18, manda calcular. Nós descobrimos que existe uma tabela criada em 1960, tabela de computadores. Inclusive, eu creio que a última geração começou em 1960, daí em diante, que é 70, 80 anos que vive uma pessoa, assim então é uma geração. E nós descobrimos nessa tabela que foi criada para ser base dos computadores da era digital, no qual nós vivemos hoje. Os norte-americanos criaram tabela ASCII, ASCII. Você pode pesquisar no Google, ela está disponível aí. Cada letra lá do abecedário, do alfabeto, representa um número. Quando você pega as letras lá maiúsculas e o nome de nascimento do Papa Francisco, que é Bergoglio, você calcula, dá exatamente 666. Calcula sempre com mais ali, mais e mais. Aí você vai ter o resultado de 666. Isso aqui é um fato. Então demonstra que o nome dele fala que é número de homem e o seu número é 666. E manda calcular. O nome dele é 666. Esse verso já confirma ele como uma besta, como a besta do fim dos tempos. Por isso eu enfatizo sempre que nós estamos vivendo o fim e você tem que se preparar para ele de todas as formas. Mas esse verso já prova, mas eu tenho outro verso também que prova e a história prova também. Fatos, não são suposições, não são tese. Quando eu levanto a OCX, o G7, já é uma tese, eu não posso confirmar 100%, porque eu não sou dono da verdade, eu não tive uma visão, eu não tive uma revelação, eu não recebi visita de anjo, eu não tive nenhum sonho. Eu só estudo a palavra e estou trazendo as interpretações. Estou colocando para vocês aí e creio que assim vai suceder pela fé em Cristo Jesus. Mas se atendo aqui a esta profecia, nós temos que entender que ele é o 666, o Bergoglio, calculado na tabela ASCII. Mas também ele é o 8º rei, que é do 7 e vai à perdição. Aonde está escrito isso? Apocalipse 17, verso de número 10 e 11. Fala também da composição dos 7 reis, que 5 caíram, um é, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo, que seria o 7º. E a besta que vistes é o 8º rei, mas é do 7 e vai à perdição. Você olha para a cidade da profecia
de Apocalipse 17, que é a mulher que está sobre 7 montes, que são 7 cabeças, você vai para Roma. O rei de Roma hoje é o Papa Francisco. E você vai para a história de Roma, em 1929, Roma se torna Roma Vaticano, né? Roma Vaticano, que o Papa passa a ter poderes políticos e religiosos concentrados somente nele. Ali, o Vaticano fica independente, se torna uma cidade-estado, um país independente da Itália, mesmo estando dentro da Itália, sendo o menor e mais rico do mundo. Então essa composição muda e nós podemos observar que hoje o Francisco é o 8º Papa, está no Wikipédia, você pode pesquisar no Google também. Ele é o 8º Papa desde o Tratado de Latrão. E ele foi um dos 7. Cada detalhe da profecia ele cumpre. Porque a profecia se cumpre literalmente e na sua totalidade, não em meio termo, não forçando ela para cumprir como muitos fazem. Ela tem que cumprir em todos os aspectos. Ele foi um dos 7 porque ele assumiu na renúncia do 7º Papa. O 7º Papa foi o Bento XVI. Isso está na história. Então, quando o Francisco está assumindo ali com o Bento XVI vivo, a igreja fica dividida e ele assume em cima do 7º reinado. Ou seja, ele é do 7. E quando o Bento morre, ele se torna de fato o 8º. E agora ele vai fazer essa aliança futuramente com os 10 reis, que eu creio que seja a OCX. A parte da OCX já é uma teoria, porque os versos, para consolidar, eu não tenho 2 ou 3, mas só tenho esse número de 10, no qual fala que essa aliança vai se dar no fim dos tempos. Que esses 10 chifres se voltam contra a prostituta que está sentada sobre as 7 cabeças. E aqui faz todo sentido uma aliança do Francisco, do Vaticano, com o Oriente, com a Igreja Ortodoxa, mas depois pode haver uma confusão, uma guerra, e pode acontecer um ataque também aí na cidade do Vaticano, essa cidade aí tida como um dos maiores símbolos aí do Ocidente. Então é só uma suposição, é só um estudo aqui que eu estou colocando para vocês, e alguns fatos também. Nós temos o grupo também que nós estudamos no Telegram. Se você quiser participar e deixar a sua opinião, fique à vontade. Vou deixar o link também aí você pode acessar, tá ok? Então, seguindo aqui dentro da palavra, nós observamos que os 10 reis fazem uma aliança com a besta e se levantam. E agora, cadê o falso profeta? O falso profeta, aonde que ele está? O falso profeta, ele se levanta aqui, ó. Lá em Daniel 7, Daniel tem essa visão. No verso 24, Daniel fala assim, é bom você ler o capítulo inteiro depois. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará outro rei, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E os reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui a profecia se cumpre na totalidade, e são poucos que estão vendo desta forma.
Eu estou explicando para você a ascensão da besta e do falso profeta. Os dois anticristos são dois. As duas bestas são duas bestas. Os dois enganam. Depois desta aliança, nós observamos que dos 10 chifres, depois, primeiro os 10 fazem uma aliança com a besta, acontece alguma coisa, depois se levanta outro no meio dos 10 e abate 3. Tem uma guerra entre eles, uma confusão entre eles, e este que surge abate 3. Desses 3 reis que são abatidos no fim dos tempos, se estabelece ali, creio eu, falso profeta, outra besta. E a partir desse momento, a Bíblia começa a se cumprir na sua totalidade, que aí nós já vamos ter as duas figuras, a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta no fim dos tempos se levantam desta forma. Espero que vocês tenham entendido os versos, um pouco do contexto. O tempo aqui, às vezes, é um pouco corrido, às vezes tem algum barulho, porque a gente grava os nossos vídeos só mesmo aqui na sala de casa, aqui com o nosso celular aqui, fazendo aqui umas básicas edições aqui e as lives. Agradeço a sua companhia até aqui, se você que ficou até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Se prepare para o fim.